Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal da professora Adriana. E hoje nós vamos continuar a comentar acerca das ligações químicas, né? Agora falando mais acerca de montagem de fórmulas, como se dá a transferência ou compartilhamento de elétrons. E a ligação que nós vamos estar discutindo nessa videoaula, é a ligação iônica. Vamos lá? Bom, como nós já sabemos, a ligação iônica ela vai ocorrer entre um metal e um não metal, ou entre um metal e o hidrogênio. Ela vai ser caracterizada pela formação de íons, ou seja, cátions e ânions, e é justamente a formação desses íons que vai permitir a atração entre os elementos e permitir, por sua vez, a montagem da substância, né? A formação da substância iônica, a substância química. O metal, ele geralmente vai perder elétrons, né? Ele entra como um cátion, né? Perdedor de elétrons. E um não metal, ele vai entrar como aquele que recebe elétrons, ou seja, como um ânion. E no caso da ligação entre o metal e o hidrogênio, o metal continua perdendo e o hidrogênio ganha. Tá? Então, a ligação iônica ela é caracterizada por um elemento que vai perder elétrons, que geralmente é o metal, e por um elemento que vai ganhar esses elétrons perdidos, que vai ser um não metal ou o hidrogênio. Tudo isso, relembrando, para obedecer à regra do octeto, ou seja, com o objetivo de que cada átomo envolvido nessa ligação adquira exatamente 8 elétrons na sua última camada. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o mais simples, a formação do cloreto de sódio, cuja fórmula química é o NaCl, né, o nosso famoso sal de cozinha. Bom, para entender como se dá a formação dessa substância através da ligação iônica, eu preciso entender primeiro a distribuição eletrônica do sódio e do cloro, ou seja, a distribuição dos elétrons ao longo das camadas e dos subníveis eletrônicos de cada um desses átomos. E de acordo com essa distribuição, eu observo o seguinte: o Na ele tem número atômico igual a 11, portanto, se ele tem 11 prótons, ele tem também 11 elétrons. Sua distribuição eletrônica vai ficar um S2, 2S2, 2P6 e 3S1, como a gente observa. A distribuição dos elétrons ao longo dos subníveis. Como observa-se, a sua última camada é a camada 3, a camada K, com exatamente um elétron. Então, se ele perde esse elétron, né, esse elétron pertencente aqui ao seu CV, a sua camada de valência, que é a última camada do átomo, se ele perde esse elétron, a última camada dele passa a ser a camada 2, que é a camada L, com exatamente 8 elétrons, obedecendo aí a regra do octeto. Então, numa ligação química do tipo iônica, o Na ele tende a perder um elétron, tá bom? Para poder de acordo com a regra do octeto, apresentar 8 elétrons na sua última camada de valência. Com relação ao cloro, a sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Observa-se que a última camada do cloro também é a camada 3, a camada M, apresentando dois subníveis, né? O subnível S com 2 elétrons e o P com 5 elétrons. Então, no total, na sua última camada, na camada de valência, o cloro apresenta exatamente 7 elétrons. Para o cloro, ele vai se estabilizar se ele ganhar um elétron. Se ele ganha um elétron, a sua última camada continua sendo a camada 3, só que agora com 8 elétrons, obedecendo a regra do octeto. Casamento perfeito, né, gente? O Na precisa perder um elétron e o cloro precisa justamente ganhar um elétron. Então, o que vai acontecer? O Na vai doar um elétron para o cloro. E ambos vão ficar com 8 elétrons nas suas respectivas camadas de valência, certo? E aí nós temos a fórmula iônica, que vai ser Na mais Cl menos. Por que Na mais? Porque o Na ele perde um elétron, então Na mais. Cl menos, porque ele ganha um elétron, certo? E a fórmula mínima, que mostra a proporção dos átomos envolvidos na ligação, eu tenho NaCl, quer dizer que para a formação da substância chamada de cloreto de sódio ou sal de cozinha, eu tenho exatamente
um átomo de sódio ligado a um átomo de cloro. Certo, gente? Ok. E aí, novamente, uma representação dessa ligação, uma fórmula aqui eletrônica que a gente chama, ó, o Na, onde eu coloco o seu símbolo, o elétron que ele tem na sua camada de valência, que é 1, ó. As camadas eletrônicas do Na, 2, 8, 1, né? A última camada é 1. E o cloro com os seus 7 elétrons da camada de valência. E aqui, ó, eu aponto uma setinha indicando que esse último elétron do Na foi transferido para o cloro, de forma que ambos fiquem com exatamente 8 elétrons na camada de valência, formando os íons Na+, porque o Na perde um elétron, e Cl-, porque o Cl ganha um elétron, formando aí o cristal cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que nós consumimos diariamente em nossas casas, né? Um outro exemplo, exemplo 2, é a formação do cloreto de magnésio, cuja fórmula mínima é MgCl2. Primeiro passo, observar a distribuição eletrônica do magnésio e do cloro, certo? De acordo com essa distribuição eletrônica, eu observo o seguinte, ó, o Mg ele tem número atômico 12, consequentemente, tem 12 prótons, tem 12 elétrons. A distribuição dos seus 12 elétrons vai ficar 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12. Então, eu já distribuí os 12 elétrons do magnésio. Ele tem 3 camadas eletrônicas. A camada K com 2 elétrons, né, representada aqui pelo número 1. A camada L com 8 elétrons, apresenta 2 subníveis, S2 e P6 com 8 elétrons. E a camada M, que é a última camada, a camada 3, com 2 elétrons, certo? Então, para o magnésio se estabilizar de acordo com a regra do octeto, ele tem que perder esses 2 elétrons aqui, certo, gente? Porque se ele perde esses 2 elétrons, a última camada dele passa a ser a camada L, com exatamente 8 elétrons. E aí, no caso do cloro, que nós já vimos a distribuição dele quando trabalhamos o cloreto de sódio, ele tem a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 e a camada M com 7 elétrons. Então, para ele, é mais vantajoso ganhar 1 do que perder 7. Se ele ganha 1 elétron, ele passa, né, a ter aí 8 elétrons na sua camada de valência e se estabiliza. Então, o que eu observo? Ó, o Mg ele é 2+, porque ele vai ter que perder 2 elétrons, e o Cl é menos, porque ele vai ter que ganhar 1 elétron para se estabilizar, tá bom? Ó, a ligação vai ficar o seguinte: como o Mg tem que perder 2 elétrons, mas cada cloro só ganha 1, então o Mg ele precisa estabelecer a ligação com 2 átomos de cloro. Olha aqui, ó, ele fica bem no meio. Aqui eu tenho os 2 elétrons do Mg, do magnésio. Essa seta indica que ele está transferindo um dos seus elétrons para o primeiro átomo de cloro. E a outra seta indica que ele transmite, né, que ele transfere o seu segundo elétron para o segundo átomo de cloro. Por isso que eu tenho Mg mais 2, porque o Mg perde 2 elétrons, né, isso é um cátion. E o Cl menos, porque cada átomo de cloro só ganha 1 elétron. A fórmula química ou fórmula mínima vai ficar MgCl2. Por quê? Quando as cargas são diferentes, por exemplo aqui, ó, o Mg ele perde 2, mas o Cl só ganha 1, o que eu faço para montar a fórmula mínima? Eu pego os números que acompanham as cargas e eu passo para baixo em posições trocadas, tá? O 2, que está em cima do Mg, ele vai para baixo, próximo ao Cl, formando o índice do Cl. E o número 1, que estaria aqui, ó, em cima do Cl, ele vem para baixo, próximo ao magnésio. É claro que 1 eu não preciso representar. E quando eu transfiro os números para baixo, em posições trocadas, as cargas não acompanham. Aí, MgCl2, quer dizer que para formar uma substância de cloreto de magnésio, que é usado como medicamento, como a gente observa aqui, eu preciso de 2 átomos de cloro ligados a 1 átomo de magnésio. Então, se eu tenho uma fórmula iônica, eu posso transformar essa fórmula iônica em fórmula mínima obedecendo essa regra, tá?
as cargas são diferentes, ou seja, perde 2, ganha 1. Eu passo os números que acompanham as cargas para baixo em posições trocadas, formando aqui, no caso do cloreto de magnésio, a fórmula MgCl2. Vamos ver outro exemplo. Tá. Concluindo isso que a gente tinha falado. Na montagem da fórmula química de uma substância iônica, primeiro coloca-se o cátion, ou seja, aquele que perde elétrons, e logo em seguida o ânion, aquele que vai ganhar os elétrons perdidos pelo cátion. Quando a carga do cátion, olha só que eu tinha falado para vocês, quando a carga do cátion e do ânion não são iguais, a carga do cátion sem o sinal transforma-se no índice do ânion. E a carga do ânion sem o sinal transforma-se no índice do cátion. Observando aqui o outro exemplo que eu coloquei, que é a formação do óxido de alumínio, Al2O3. O alumínio, ele é um cátion de carga mais 3, Al mais 3, tá bom? Não se preocupe em decorar esse lance de cargas, porque geralmente as apostilas, livros ou até mesmo tabelas periódicas, eles trazem uma tabela de cátions e ânions. Então, em cima dessa tabela de cátions e ânions, você monta as fórmulas químicas das substâncias iônicas. Olha só, primeiro vem o cátion, né? De acordo com o que eu coloquei aqui, ó. Al mais 3, não é isso? Perde 3 elétrons. E, em segundo lugar, vem o ânion, que é o oxigênio, menos 2, que vai ganhar 2 elétrons. As cargas são diferentes, tá vendo? Ó, perde 3, ganha 2. O que eu faço para montar a fórmula mínima? Eu passo os números que acompanham as cargas para baixo, em posições trocadas, agora sem a carga, ó. O 2, que está aqui em cima, ó, em cima do oxigênio, vem para baixo, formando o índice do alumínio, e o 3, que está em cima do alumínio, vem para baixo, formando o índice do oxigênio. Isso quer dizer que a fórmula mínima dessa substância é Al2O3, ou seja, eu preciso de 3 átomos de oxigênio ligados a 2 átomos de alumínio. Se eu fosse representar, ó, através de uma fórmula eletrônica ou de Lewis, eu iria colocar aqui, ó, o primeiro átomo de alumínio com os 3 elétrons que ele precisa perder, que está na sua camada de valência. O primeiro oxigênio com 6 elétrons na camada de valência, porque se ele se estabiliza ganhando 2 elétrons, significa dizer que ele tem 6. 6 com mais 2, 8, certo? Aí, ó, eu vou e transfiro 2 elétrons desse alumínio para o primeiro átomo de oxigênio. Sobra um elétron ainda, ó, que ele vai transferir para o segundo átomo de oxigênio. Como esse segundo átomo de oxigênio não se estabilizou, aí entra em cena o segundo átomo de alumínio. Transfere mais um elétron para esse oxigênio. Pronto, ele se estabilizou. E agora, o último átomo de alumínio ficou com 2 elétrons que ainda precisam ser perdidos. Aí a necessidade da ligação com o terceiro átomo de oxigênio. É claro, né, que o objetivo dessa aula não é ensinar como se faz passo a passo a fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, até porque isso não é tão necessário assim. Só coloquei aqui para que vocês tivessem uma ideia de como ocorre a transferência de elétrons aí do alumínio e do oxigênio e por que eu preciso de 2 átomos de alumínio ligados a 3 átomos de oxigênio, para que dessa forma todo mundo consiga se estabilizar, né, de acordo com a regra do octeto. Mas se eu tenho a fórmula iônica, eu rapidamente transformo essa fórmula iônica em fórmula química, desde que, se eu observar que as cargas são diferentes, eu posso passar os números que acompanham as cargas para baixo em posições trocadas. A partir do momento que eles vêm para baixo, eles se tornam índices. E o índice indica a quantidade daquele átomo que participa da ligação. Ou seja, no Al2O3, eu tenho 3 átomos de oxigênio ligados a 2 átomos de alumínio, certo? Agora, atenção! Olha esse caso aqui. Ó, Mg, vamos supor que você tenha a ligação entre o cátion Mg2+, e o ânion O2-. Bom, a professora falou que quando as cargas são diferentes, eu pego os números que acompanham as cargas, eu passo para baixo em posições trocadas. Certo, quando as cargas forem diferentes. Quando as cargas forem iguais, você cancela e fica 1 para 1.
Olha só aqui, ó. Você não pode colocar Mg2O2, tá errado. Porque na ligação entre esses dois átomos, não fica 2 magnésios para 2 oxigênio, mas é apenas 1 para 1, porque as cargas são iguais. Perde 2, ganha 2, então é proporcional. Então a fórmula mínima correta é MgO, um átomo de oxigênio para um átomo de magnésio. Quando as cargas são iguais, a proporção dos átomos envolvidos na ligação é sempre de 1 para 1, tá bom? Então, eu só vou fazer aquele lance de passar as cargas para baixo, os números que acompanham as cargas para baixo em posições trocadas, para formar a fórmula química, quando as cargas forem diferentes. Quando as cargas são iguais, eu cancelo e fica 1 para 1. E aqui nós temos os íons poliatômicos, né? Como no caso o PO4, 3-, o CO3, 2-. Então, esses íons poliatômicos também estão presentes nas tabelas de cátions e ânions que você observa por aí, tá? São chamados de poliatômicos, claro, porque são formados por 2 ou mais tipos de átomos diferentes. Eu tenho aqui, ó, a fórmula mínima é o fosfato de bário, que vai ser formado da ligação entre o cátion Ba2+, e do ânion PO4, 3-, tá? Normalmente, você observa que as cargas são diferentes, né? O Ba perde 2 e o PO4 ganha 3. Então, eu posso fazer aquele lance de colocar os números, né, para baixo em posições trocadas. Ó, o número 3, que está aqui em cima do PO4, ele vem para baixo, próximo ao Ba, né? E o 2, que está próximo ao Ba, vem para baixo, próximo agora ao PO4. Então, Ba3, PO4, 2. Eu coloco o PO4 entre parênteses, porque como ele é poliatômico, eu quero dizer que esse 2 vale tanto para o P quanto para o oxigênio. Então, eu tenho 2 radicais PO4 ligados a 3 átomos de bário. O outro exemplo é o Ca2+, e o íon poliatômico CO3, 2-. Como as cargas são diferentes, aliás, diferentes não, perdão, são iguais, né? Olha, a professora se confundindo. Ó, perde 2, ganha 2. O que a gente faz? Cancela as cargas e fica 1 para 1. Eu tenho um átomo de cálcio ligado a um íon poliatômico CO3. Certo, gente? Bom, eu espero que tenha ajudado um pouquinho, que vocês tenham pelo menos começado a entender como é que se forma aí a dinâmica das ligações iônicas, né, transformando a fórmula iônica em fórmula mínima. Espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou, dê o seu like, tá? Coloque algum comentário aí para saber se a videoaula tá bacana, se tá entendendo direitinho, se precisa melhorar um pouquinho mais, tá? E sempre procure participar aqui do nosso canal, nos apoiando nessa ideia, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.